O modernismo brasileiro ele é muito difícil de ser classificado hoje, né? O começo é muito fácil. A gente tem a primeira fase, que é a semana de 22. A gente tem a segunda fase, que é o romance de 30. E a gente tem a terceira fase, que é a geração de 45. Para a gente pensar na primeira fase, que é a semana de 22, a gente tem ali um grupo de homens e de mulheres, tanto das artes plásticas, quanto da escrita, quanto da arquitetura, da escultura, que se reúnem e provocam um movimento, organizam um movimento feito principalmente no Teatro Municipal de São Paulo, com a ruptura dos valores europeus vigentes até então. Oswald de Andrade é o grande nome dessa figura, ele traz a ideia da antropofagia. O que é antropofagia? Você pega os valores europeus, você consome esse valor, consome mesmo no sentido de engolir, mastigar, aproveitar, e a partir desse produto você traz um produto originalmente brasileiro. Foi muito polêmico. No dia da apresentação, a gente teve vaias, a gente teve pessoas que saíram de lá indignadas, a gente teve Monteiro Lobato, por exemplo, antes de 22, que repudiou toda a exposição do Homem Amarelo da Anitta Malfatti. Mas aí a gente tem figuras que são conhecidas até hoje, que se trabalham com essas figuras desde da infância. Quem nunca viu o Abapuru da Tarsila do Amaral? Quem nunca fez uma releitura do Abapuru da Tarsila do Amaral? Ou as paisagens da Tarsila? Então surge aí Anitta Malfatti, Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Mário de Andrade. A gente tem alguns escultores bem famosos, a gente tem obras espalhadas pela cidade, aí que traz essa ruptura. O Mário de Andrade, por exemplo, traz um personagem muito diferente, que é o Macunaíma, que é um homem que nasce já grande, nasce um homem negro, de repente ele se transforma num herói branco, ele está em São Paulo, de repente ele está no Amazonas, e com isso ele vai trazendo um linguajar extremamente brasileiro. Ele traz esse percurso que o Mário faz, que o autor, que o narrador faz, vamos chamar de narrador, né? Que o narrador constrói aí, ele traz toda essa identificação do Brasil, ele traz todo esse retrato do Brasil, retrato que até então a gente não estava acostumado, porque não é uma idealização europeia, mas é uma visão de como o Brasil é de verdade. O Mário de Andrade ele era muito interessado em conhecer o que era o Brasil. Apesar dele ser paulista, ele, quando foi secretário, por exemplo, de Cultura de São Paulo, ele mandou um grupo de musicistas para o sertão nordestino para conhecer a cultura popular, as músicas populares e gravar em discos. Discos esses que até hoje você pode ouvir lá no Centro Cultural São Paulo, pedir para ouvir a missão popular do Mário de Andrade, que você vai ouvir essas músicas. Então eles estão preocupados com isso. O Oswald de Andrade, ele vai lá e faz todo um manifesto antropofágico que ele tenta definir, ele tenta não, ele consegue definir o que é esse movimento. Então é um movimento muito bem pensado, muito bem elaborado por diferentes pessoas e que traz a ruptura total dessa visão colonial que a gente tinha em relação à língua portuguesa. Por isso que o modernismo ele é tão importante, ele é tão cobrado. Quando vocês forem ver questões relacionadas ao modernismo na prova do Enem, é muito importante você lembrar dessa busca da nacionalidade tal como ela era, tá bom? Já na segunda fase do romantismo, que é o romance de 30, a gente passa a ter o neorrealismo, a gente passa a ter uma visão do que era o sertão nordestino de fato. A gente tem um dos livros mais bonitos da literatura brasileira, que é o livro Vidas Secas, que é a história do Fabiano, da Sinhá Vitória, do menino mais novo, do menino mais velho. Essas crianças não têm nome, se elas não têm nome, elas não têm identidade, elas não têm dignidade. O personagem mais humanizado dessa história é uma cachorra que se chama Baleia. E é a história de todo o sofrimento dessa família de retirantes que parte da cidade, que eles estão, uma cidade completamente miserável, em busca de uma vida melhor. E o livro ele traz frases curtas, assim como o próprio título diz, Vidas Secas, o livro ele é todo seco. Ele é todo feito de frases curtas, frases impactantes que
que é de uma facilidade de ler e ao mesmo tempo, cada frase curta dessa, ela te provoca uma emoção que, que você para e pensa naquilo que foi dito em poucas palavras. É um livro essencial para se ler. A gente tem Raquel de Queiroz com o 15, a gente tem alguns livros aí que são muito importantes para a gente estudar. Graciliano tem outros livros, tem Memórias do Cárcere, tem Insônia, tem algumas obras aí que a gente precisa parar para pensar. A gente tem José Luiz do Rego, que também é muito importante, com Fogo Morto. Então a gente tem essa visão para o interior do Brasil, um interior menosprezado e um interior que ele passa a ser visto como um ambiente que degrada o homem, que te transforma em nada, que te tira toda a dignidade. Já na terceira fase, que é o romance 45, a gente tem alguns nomes que a gente não pode deixar de citar de jeito nenhum. A gente tem também, na década de 30, Carlos Drummond de Andrade, A Rosa do Povo, que ele escreveu poemas muito importantes, poemas muito fortes, poemas que trazem um cunho social, poemas que desconstroem a própria poesia. No meio do caminho tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra, ele fica repetindo isso, e ele consegue transformar a poesia em algo que a própria poesia passa a ser questionada. Ao mesmo tempo, ele fala que tem apenas 5 dedos e todos os sonhos do mundo. Ele tem alguns poemas ali que são muito importantes. A Rosa do Povo é um livro essencial para se ler sobre a década de 30. A partir de 50, a gente tem 2 nomes que a gente não pode esquecer. A gente tem Guimarães Rosa e Clarice Lispector. Guimarães Rosa, ele é muito importante porque ele cria neologismos, ele pega expressões populares, transforma essas expressões populares do jeito dele. Ele traz um texto que é o Grande Sertão Veredas, que até a página 30 é só a descrição daquele espaço, de como é aquele espaço, e a partir disso ele traz a história, uma história muito importante, com um personagem muito, muito complexo e muito surpreendente, que desse eu não vou dar spoiler, que é o Diadorim, que é muito legal você conhecer essa história. Teve um filme excelente que foi lançado esse ano, que faz uma releitura sobre isso. Então é uma obra que você não pode deixar de acompanhar. E a gente tem Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela trabalha com romance psicológico. O que é romance psicológico? Eu começo aqui a falar sobre o meu gato que passou por mim, e aí esse gato passou por mim, passou o pelo no meu rosto, aí eu falo sobre a sensação do toque, a partir da sensação do toque eu falo sobre a solidão, e a partir da solidão eu falo sobre estar no mundo e viver neste mundo. É o fluxo de consciência. Conforme as coisas vêm à minha cabeça, eu vou escrevendo. A Clarice tem livros importantíssimos. Tem livro de conto, Laços de Família, Legião Estrangeira. Ela tem um livro belíssimo, que tem um filme que está para ser lançado, que é A Paixão Segundo o GH, que é a história de uma mulher que ela demite a funcionária dela que trabalhava na casa dela, o que a gente chamava até então de empregada doméstica, que não é um termo muito legal. E aí quando ela vai limpar esse quarto, ela encontra uma barata no armário, ela bate essa barata, esmaga essa barata, e a partir disso ela entra num fluxo que ela não consegue parar de passar, até que ela tem uma relação muito íntima, muito forte, muito chocante com essa barata. E o último livro dela é A Hora da Estrela, que é a história do Rodrigo SM, que conta a história da Macabeia, que é uma mulher nordestina, explorada, é uma mulher que ela é usada de todas as maneiras, e o final também não vou dar o spoiler, mas ela passa numa cartomante, e a cartomante fala que vê uma estrela no caminho dela. E quando você lê o final desse livro, e você vê o que é essa estrela, você fica em choque e ao mesmo tempo você pensa, como a vida é dura, né? Então o romantismo dividido nessas fases a gente tem até aí. No próximo vídeo vai ser o último, vai ser sobre a literatura contemporânea.